Chegou o momento de você tirar suas dúvidas, né? É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Dr. Douglas, cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Neto, muito obrigado. Boa noite aos telespectadores também. Prazer estar aqui. Perfeito. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre doenças, dúvidas, e você vai poder participar ao vivo. 25 34 12 34, você participa ao vivo e tira suas dúvidas com o doutor. Bom, a especialidade do senhor, né, eu estava vendo aqui junto com a Mônica também, a questão também da cirurgia do aparelho digestivo, né? Perfeito. Quando acontece, quais são os motivos, né? Vamos falar também dos cuidados, mas quais são as cirurgias mais comuns que acontecem no aparelho digestivo, doutor? Bom, atualmente, uma das cirurgias que mais ocorrem, pelo menos no nosso serviço, nos fornecedores de cana, são principalmente doenças voltadas da vesícula biliar, principalmente os cálculos ou pedras na vesícula, né, como a população conhece. Outra doença bastante comum no consultório é a doença do refluxo gastroesofágico, né, e que muitas vezes podem acabar tendo uma solução cirúrgica, né, como a população conhece mais como a hérnia do hiato. Do hiato, exatamente. Exatamente. Agora, a hérnia do hiato, doutor, eu fiz alguns exames, o pessoal tem medo de fazer, né? Endoscopia? Endoscopia. Tem um medo de fazer, ai, nossa, eu não senti nada, né? Eu fiz uma vez só por conta dessa hérnia de hiato. Perfeito. Havia a possibilidade de ter, né? Graças a Deus, era só uma irritação. Mas, assim, as pessoas têm muito medo. O ideal é que se faça, né, doutor? Perfeito. Eu acho, claro que todos os procedimentos médicos, todos eles incluem algum grau de risco, sempre, mas a endoscopia digestiva, assim como também a colonoscopia, é um procedimento que tem sido hoje feito com muita tranquilidade e não é mais como antigamente, que era uma coisa mais medieval, mais sofrida, mas atualmente é feito com sedação, então o paciente ele pouco sente o exame, né? E atualmente os índices de complicação são muito baixos mesmo, valendo a pena em vários tipos de doença ser realizado. Perfeito. Né? 25 34 12 34, estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora, onde o senhor tira suas dúvidas. Pode ligar para nós e participar ao vivo, conversando direto aqui com o doutor Douglas. Doutor, vamos falar da hérnia de hiato. A hérnia de hiato, ela tem uma causa, ela é genética. Quando que acontece a hérnia de hiato? Perfeito. É interessante a gente observar que o conceito de hérnia de hiato é uma coisa mais antiga. Hoje, né, nós chamamos isso de doença do refluxo, né? A hérnia de hiato ela acaba tendo um papel mais coadjuvante, uma participação mais paralela, na verdade. Existem pessoas que têm a hérnia de hiato, né, e não têm um refluxo importante, assim como tem pessoas que não têm nenhuma hérnia, mas têm um refluxo importante. Né? Então, na verdade, a questão da hérnia de hiato hoje, ela confunde um pouco o paciente, o leigo, né? Mas é importante a gente fazer essa diferenciação. Tá? E hoje, o que a gente sabe bastante sobre essa questão da doença do refluxo, que é importante a gente começar a tratar um nome mais corretamente, né? Doença do refluxo, né? A doença do refluxo, ela pode ocorrer tanto no infante e na criança, né? Ela já até os 2 anos, 3 anos, e ela tem uma tendência de resolver sozinha. Por outro lado, na vida adulta, ela pode voltar a se manifestar, né? Existe uma tendência geneticamente determinada em algumas configurações de corpo. Por exemplo, o indivíduo que é mais alto, mais comprido, ele tem uma tendência maior a ter esse tipo de doença. Né? Então, fora também outros fatores externos, né, como a obesidade agrava muito essa questão da doença do refluxo, por exemplo. Né? E alguns hábitos alimentares, né? Pessoas que se alimentam muito de gordura, muito café, então tem fatores alimentares que agravam muito esse tipo de doença. Agora tem que tomar cuidado, assim que Diana fez o diagnóstico, tem que tomar um cuidado com a alimentação também, né, doutor? Com certeza, né? Então alimentos como, por exemplo, eu já citei o café, né, molhos de tomate, sucos cítricos, né, todos eles acabam agravando esse padrão de doença. Até mesmo coisas que a gente acha que são bem inocentes, que nem o chá mate, o chá preto, ele tem substâncias que agravam os sintomas. Não pelo fato de estar quente, né? Que já ouvi falar isso, vai te causar um problema. Não por causa da temperatura, mas por causa de substâncias próprias desse tipo de chá. Né? E claro, o hábito alimentar, né? Comer devagar, evitar se deitar logo depois de uma refeição, né? Esperar umas 2 horas, né? Tudo isso acaba ajudando a melhorar os sintomas. E muitas vezes os pacientes não precisam acabar apelando para a cirurgia propriamente dita. Às vezes o tratamento clínico
com hábitos alimentares um pouco mais organizados e uma monitorização, medicações, às vezes bem oferecidas, isso pode acabar controlando a doença, né, de uma forma muito satisfatória. Ou aquele cálcio que coloca na cama, isso também é usado? Também dá um casos, resultado? Hoje, o que a gente fala hoje, né, que o principal não é realmente essa questão do cálcio na cama, apesar disso trazer algum benefício naqueles que são, que a gente chama de refluxivos noturnos, né, que pessoas que têm mais refluxos quando eles se deitam, né? Então isso costuma ajudar, mas é bastante desconfortável, principalmente para quem dorme em casais, né? Às vezes o companheiro não gosta de ficar naquela posição, né? Mas isso ajuda um pouco, mas com certeza os hábitos alimentares, assim, e medicações adequadas, né, acompanhamento médico, isso tem uma relevância maior hoje no tratamento da doença do refluxo. 25341234, estamos ao vivo no quadro Saúde Agora. Pode ligar e tirar suas dúvidas. Doutor, a operação ela é mais simples hoje, né? A operação no caso aí do hiato, ou mesmo para retirada da vesícula, né? Tem que retirar a vesícula também? Olha, são tantas dúvidas aqui que chegam para nós, na conversa a gente vai desenvolvendo. A operação está mais fácil hoje. São três, a gente chama 3 furinhos, é isso? Isso. Hoje, muitas cirurgias do aparelho digestivo, seja da vesícula biliar, seja do refluxo gastroesofágico, mas hoje estamos conseguindo fazer quase todas as cirurgias. Hérnias, obesidade nós fazemos hoje por videolaparoscopia, e mesmo tumores abdominais, que nem tumores do intestino grosso, nós estamos conseguindo hoje fazer tudo por videolaparoscopia. Com certeza, a cirurgia, esse modelo de acesso cirúrgico, né, pela laparoscopia, como a gente chama, que são os furinhos, ela tornou a agressão ao organismo do paciente muito menor. Sem dúvida. Então, isso acelera muito a recuperação e os riscos, né, por causa do que a gente chama de resposta inflamatória ao trauma cirúrgico, reduz muito. De forma que o paciente se recupera muito mais tranquilamente. Né? Agora, a retirada da vesícula, né? Eu já ouvi tanta gente falar sobre isso. A vesícula é um órgão que não serve para nada. É real isso? Bom, na verdade não. Ela tem o seu papel, né? Ela é um armazenador de bile, na verdade. E alguns pacientes, isso é importante se saber, assim, quando se tem uma doença da vesícula biliar, em particular os cálculos, né, existe uma recomendação forte de que a gente extirpe a vesícula biliar. Não adianta tirar só os cálculos, isso não é igual rim, né? Então não adianta tirar só os cálculos, que os cálculos vão voltar, né? Então a gente extirpa a vesícula biliar, né? E com isso a gente modifica um pouco o fluxo da bile que a gente fala mesmo. Então alguns pacientes podem até ter um período que o intestino fica um pouco mais solto, né? Mas normalmente o organismo se adapta a isso, né? De forma que acaba não fazendo falta, né, se o indivíduo acabar controlando a dieta também. Não pode fazer um repasto muito gorduroso que às vezes pode acabar soltando um pouco o intestino. O vilão maior aí de toda essa parte que eu estou percebendo, né, gástrica, é o fato da gordura. É o grande vilão. A gordura hoje tem um papel importante na saúde, né? Porque ela participa tanto na questão do refluxo, como a gente mesmo já disse, né? Como na questão da própria recuperação, às vezes, de doenças biliares, mas também na questão da obesidade hoje, que é uma doença muito importante na sociedade, né? A dona Ângela, do Alvorada, está perguntando o seguinte, doutor. A questão da tosse constante, uma tosse seca, pode ser aí algum problema gástrico intestinal? De fato, pode ser sim. Pode ser uma doença do refluxo que a gente chama que tem sintomas atípicos ou extraesofágicos, né? Então, a doença do refluxo normalmente se manifesta por quê? Por uma forma azia, queimação ou às vezes um estufamento depois de comer. Mas ela pode apresentar outros sintomas, né? Por exemplo, a questão dessa tosse, né, uma tosse persistente. É claro que devem ser investigados fatores pulmonares também, né? A tosse persistente, uma das doenças aí importantes de ser investigada, a tuberculose, por exemplo, mas é claro que pode ser causada por refluxo, né? Isso irrita o aparelho alto, né, da laringe, que a gente fala, e pode acabar dando tosse, sim. Perfeito. Né? 25341234, você participa ao vivo com a gente. Pode ligar e participar ao vivo, tirando suas dúvidas. Tem pergunta na internet com a Mônica. Ela do Quitos perguntando, olha só, gostaria de saber se gastrite tem cura e qual que é o tratamento, doutor? Perfeito, então. A gastrite, a gente tem que entender que existem vários tipos de gastrite, né? A gastrite é a inflamação do estômago, qualquer inflamação, seja ela causada por alimentos ou por medicações. Também? Às vezes, alguns estados emocionais, um estresse mais forte, estados de ansiedade maior, podem acabar levando o paciente a ter uma gastrite, uma inflamação do estômago, né? E, assim, aí depende da causa, é que existe o tratamento. Claro que fatores mais agudos, né, podem ser tratados tanto com dieta,
assim como com o uso de medicações, né? O mais conhecido de todos, é claro, é o omeprazol, né? Mas existem vários outros. Santo omeprazol? Santo omeprazol, né? Acabou com as cirurgias de Meu úlcera, Deus não do céu. tivemos mais. E entre outras medicações que existem no mercado hoje, né? Mas, de fato, boa parte das gastrites podem ser curadas através de tratamento clínico, sem cirurgia. Sem cirurgia, sem né? cirurgia. Há uma dúvida também, né, doutor? Isso, em família, a gente sempre escuta, acontece bastante. A questão da criança, quando ela arrota. Não tem que fazer, não tem que forçar, ou pode, isso causa algum problema, ou tem que ter, está expelindo o gás que tem que ser, tem que sair esse gás. Como é que acontece? Imagino que você esteja falando da criança de colo, ou que está aquela amamentando. Criança de uns 20 anos, 25, de colo até os 20 anos. O de colo a mãe até segura, né? Para que isso aconteça. Não, de fato, assim, é muito Porque diferente. o que acontece quando criança, e depois você vai ficando maior, a mãe fala, para, não faz isso, menino, que feio, não faz isso, daí para quando de fazer. nós somos pequenos, é uma indecisão. É uma quando indecisão. somos pequenos, querem que a gente arrota, não deixa depois dormir, não pode não mais. deixa dormir enquanto não arrotar, depois não pode perfeito. arrotar. É interessante a gente entender o seguinte, né? Quando nós somos recém-nascidos e até a mais ou menos a idade de 2 a 3 anos, nosso aparelho digestivo não está completamente desenvolvido. Certo. Né? Na verdade, nós somos pouco desenvolvidos quando saímos da barriga da mãe. Nosso sistema nervoso não funciona, né? Nós não falamos, nós mal enxergamos bem, enfim. Faz parte do grande susto, né? Exato. E o aparelho digestivo, ele segue da mesma forma. Nós não temos ainda maturidade. Então, isso implica em algumas coisas, né? Por exemplo, as cólicas, às vezes, do pequeno neném. Né? E, às vezes, essa questão também de a gente procurar fazer a criança arrotar, né? Para que a bolha gástrica, né, que a gente diz, ela possa sair e isso diminuir a pressão abdominal. Isso vem de uma cultura mais antiga, na questão de você não deixar a criança vomitar quando está deitado, com medo de haver aquele afogamento. Né? Então, ninguém combate esse tipo de hábito hoje. Né? Na vida adulta, a eructação, o arroto, né, exagerado, na verdade pode ser um sintoma do refluxo até. Né? A pessoa que muito arrota, às vezes não consegue, mesmo às vezes em questões sociais, a pessoa não consegue segurar, solta sem querer, isso pode ser às vezes um sintoma do refluxo também. Perfeito. Né? 2534-1234, você está acompanhando o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É ela. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus tá. Mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Pois não, Neto. fique à vontade. Então, ele tem 33 anos, ele sofre de refluxo. Então, a gente tem muito cuidado, né? Porque não é um filho, é um filho biológico. Ele tinha 11 dias que ele ficou sem mãe e sem pai. Então, eu sou mãe. Então, a gente tem muito cuidado com ele, porque a gente tem desse problema que ele tem muita dor também no estômago. E ele tem muito medo de ir no médico, de fazer a cirurgia, tudo. Eu queria perguntar para o doutor, porque ele falasse, porque eu já estou escutando que não tem nada, não tem problema, não tem nada, né? Então, a gente queria saber se ele fazendo essa cirurgia vai ficar bem. Ele fumava muito, mas agora não fuma mais, faz tempo já, mais de 2 anos que parou de fumar. É a única coisa que ele tinha esse vício era isso aí. Então eu queria saber do doutor se era o problema de fumar, que ele largou, mas já faz 2 anos que ele parou, graças a Deus. Correto. É muito importante o que ela disse, o cigarro realmente é um agravo de saúde para várias doenças, né? O refluxo, a gastrite, a duodenite, toda a inflamação do aparelho digestivo superior também acabam sofrendo com o uso do cigarro. Fez muito bem em parar de fumar, né? Agora, o temor que ele tem de ir para um tratamento cirúrgico e tudo mais, assim, é importante entender que a cirurgia não é uma coisa obrigatória. Né? Uma vez que o paciente ele não deseja ir para a cirurgia, é claro, a gente tem alternativas com tratamentos farmacológicos, medicações, orientações dietéticas, nutrição, medidas posturais ou comportamentais que podem ajudar muito a controlar a doença e afastar ele da questão da cirurgia. Né? A cirurgia é, às vezes, uma alternativa muito boa para aqueles pacientes que realmente têm um defeito, uma atividade inflamatória muito grande. Né? E às vezes realmente é muito difícil você manter o paciente com uma tal restrição alimentar, uso de grande quantidade de medicações, ele não tolera isso. A solução melhor para o paciente. E às vezes exatamente, às vezes a solução melhor é a cirurgia. Mas se o indivíduo não quer operar, né, não se afaste do médico, chegue e fale que não quer operar, que a gente dá outro jeito. Né? Claro. Nós sempre damos algum jeito. Perfeito. Alô, boa noite.
Boa noite, Neto. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quem fala? Ademir, que está falando aqui do centro. Tudo bem com você? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Fica à vontade. Doutor, boa noite. Boa noite. Eu tenho um soluço de vez em quando, assim meio contínuo, de dia e de noite, e está sendo meio contínuo. O que pode ser? Muito bem, o soluço, né? O soluço, ele tem várias causas, ok? Não obrigatoriamente ele precisa ser causado por alguma coisa no aparelho digestivo. Às vezes podem ser de causas neurológicas, então é necessário que haja algum nível de investigação. Claro que primariamente a gente acredita que seja alguma coisa mais relacionada à questão do estômago, né? A questão da gástrica, né? Processos irritativos, né? Inflamações do estômago com uma gastrite um pouco mais forte, pode acabar levando o paciente a soluços e com dificuldade de controlá-los, né? E aí, se você não trata, isso acaba persistindo. Mas é importante que você compareça ao médico da sua confiança para que ele possa saber filtrar melhor essa questão e, às vezes, direcionar o senhor, né, para outro profissional, se for necessário, ou coisa assim. Tá? Perfeito. Mônica tem uma pergunta, eu também tenho mais uma pergunta. Várias perguntas então, aqui que já chegou pelo telefone. Olha, lá. a Neuza, do Piracicamirim, está querendo saber sobre gastrite. Se é verdade que quem tem a gastrite sente dor no peito, doutor? Na verdade, não só a gastrite, né? Mas assim, a gente orienta os pacientes que assim, houve dor no peito, o primeiro médico, o primeiro serviço que você deve procurar é o serviço de cardiologia. Tá? Porque coração mata rápido, né? Estômago demora um pouco mais, então você vai primeiro para o cardiologista. Então, uma vez afastada a questão de que seja um evento cardiológico, que normalmente é mais grave, aí você pode comparecer ao gastroenterologista, né? Para que ele possa investigar melhor. Mas o refluxo pode dar dor atrás do peito, que a gente fala na região aqui. Pode confundir muito às vezes, realmente. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Tereza. Oi, Tereza, tudo bem? Qual é o seu bairro? São Francisco. São Francisco. Pode fazer a pergunta, fique à vontade. Alô? Caiu? Caiu a linha. Tem a pergunta aqui do José, do Bairro Alto. Ele quer saber, doutor, se é normal ter queimação no estômago após o jantar. Perfeito. Não é normal, claro. Né? Isso é incômodo, assim, não? É um momento de prazer. Exatamente. A culpa né? não é da esposa também, né, doutor? Nem sempre. Nem sempre, né? Mas enfim, a queimação logo após você comer ou durante a refeição, ela se traduz normalmente num problema gástrico mesmo, propriamente do estômago. Né? Quando a gente tem uma queimação que é cerca de 1 hora ou 2 horas depois, a gente costuma dizer que é um problema mais relacionado ao duodeno, que é depois do estômago. Né? Então a gente tem, através de simples informações clínicas, a gente consegue diferenciar, né, às vezes o tipo de problema e consegue indicar, né, o exame que você deve fazer ou o tratamento que você deve fazer. Né? Mas acho que precisa de mais informações para a gente poder, né, acho que deve ir no médico, comparecer fisicamente ao médico para poder a gente poder filtrar melhor a questão e Douglas, saber o que fazer. Rapidamente, vilão ou herói? Leite? Leite é um herói, né? Chocolate? Chocolate é mais vilão, né? Pimenta? A pimenta, ela é meio termo. Para algumas coisas é muito boa e para algumas coisas ela não é muito boa. Né? Posso explicar até melhor, se você permite, né? Assim, por exemplo, a pimenta a gente chama, ela tem um efeito dilata um pouco os vasos, né? Então permite um processo circulatório melhor, né? Ela é termogênica, então ela aumenta o metabolismo, ajudando a gente a perder um pouquinho daquelas gramas, né? Mas por outro lado, pacientes que têm doença hemorroidária, né? Ela pode não causar a doença, mas ela pode causar agravo ou desencadear uma crise, né? Caso seja ingerida de forma abusiva. Suco de limão? Suco de limão, ruim para gastrite, né? Não é boa para pacientes que têm problemas inflamatórios altos. Né? Água, bastante água sempre. Sem problema. Água. Heroína. É a melhor coisa. Heroína é ruim, viu? A heroína água. A heroína é péssima. Perdão. Doutor, Douglas, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu espero receber em breve aqui com mais dúvidas. Vai precisar voltar justamente, viu? Tinha perguntas justamente as causas das hemorroidas, enfim. Perfeito. Mas acabou não dando tempo a próxima outra visita. oportunidade, então. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Até mais, boa noite.